paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos começar aqui mais um estudo sobre o Apocalipse, né? Ontem iniciamos falando das trombetas, hoje é o áudio 19, né, meus irmãos? Áudio 19, ainda estamos falando das trombetas, né? Estamos na primeira trombeta ainda. Eu disse que vai aparecer uma trombeta que vai ser avisando sobre a volta de Cristo e vai arrebatar a igreja. Pronto, isso aí já passou. Agora, a primeira trombeta que vai trazer fogo e saraiva misturado com sangue, né? A razão é que o sangue apodrece muito rapidamente e se torna cheio de germes. O sangue, então, constitui uma metáfora em Apocalipse 8:7, uma metáfora de um terrível desastre de circunstâncias aterradoras que se abate sobre a terra. Qual o significado de uma terça parte mencionada em conexão em 6 das 7 trombetas? É mais do que provável que esta referência numérica determinada seja literal, ainda que isso não signifique que seja matematicamente precisa. Em outras palavras, o número está arredondando, mas mostra que aproximadamente uma terça parte das árvores, das criaturas do mar e dos outros seres vivos perecerão na devastação que se abaterá sobre o planeta. Curiosamente, toda a erva verde foi queimada. João enfatiza o resultado negativo sobre a ecologia e o clima do globo terrestre e mostra que toda a vida está em risco. Então, quando cair sobre a terra na primeira trombeta, nós vamos estar no céu. Os desobedientes vão estar aqui, né? Então, quando cair sobre a terra a saraiva e fogo, né, vai destruir a terça parte, vai ser horrível, né? Vamos lá. O anjo vai tocar a segunda trombeta. Ao soar a segunda trombeta, o horror sobre a terra se acelera e é lançado ao mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Imagina uma montanha gigante ardendo em fogo, agora imagina ela caindo no mar. É o que vai acontecer. Uma terça parte do mar torna-se sangue. Uma terça parte das criaturas viventes no mar morre. Olha só. Então começa a morrer muitas criaturas. E uma terça parte dos navios no oceano é destruída. Alguns sugeriam que o monte caindo no oceano representa uma nuvem em forma de cogumelo, proveniente de uma explosão atômica que polui as águas, que é alguns pensamentos que se sugerem, né? Outras possibilidades existem, no entanto, metade da ilha de Krakatoa, no estreito javanês de Sunda. Pesquisa na internet sobre Krakatoa. Pesquisa, vocês vão ficar horrorizados. Explodiu e se desapareceu no oceano de 1883. Os navios que estavam no mar foram atirados a quilômetros, meus irmãos. E muitos afundaram, milhões de peixes morreram e poluíram as águas. Muitas criaturas marinhas foram eletrificadas. Olha só que horrível. E ferveram pelo calor e pela voltagem estática. Quando isso aconteceu, meus irmãos, aconteceu uma morte imensa sobre os mares, né? Os estrondos das explosões da ilha foram ouvidos a 1/3 do período do mundo. Então, tipo assim, quase do outro lado do mundo se deu para ouvir aquela explosão de Krakatoa. É uma ilha que explodiu. A explosão foi tão alta que as ondas sonoras mataram muitas pessoas. Só o barulho da explosão matou muitas pessoas. O calor que caiu sobre as águas eletrificou alguns peixes e esquentou a água a ponto de cozinhar o que sobrou. Meus irmãos, pesquisa Krakatoa, tá? Quando a ilha mediterrânea de Tera, uma ilha próxima a Patmos, explodiu, aproximadamente em 1400 a.C., o mar tornou-se vermelho como sangue. O fato de que tais fenômenos naturais pudessem realmente ocorrer indicará que os eventos descritos em relação à segunda trombeta podem vir a acontecer de uma maneira similarmente literal, como na primeira praga do Egito. Lembra que o mar se tornou em sangue? A mesma coisa pode acontecer agora. Lá em Êxodo 7:21 vai falar sobre isso, né? Os peixes pereceram em um ambiente cheio de sangue, que não tinha como viver. Então, essa é a segunda trombeta.
Aí aparece o anjo para tocar a terceira trombeta. Quando o anjo toca a terceira trombeta, uma grande estrela chamada Absinto cai do céu e contamina os mares e o que sobrou deles, né? Os rios, contamina os rios e os nascentes das águas. Lembra que a montanha caiu nos mares, mas não poluiu os rios. Agora, essa estrela vai cair nos rios e nos nascentes das águas, né? Aonde nascem as águas limpas, elas vão se contaminar. O absinto é uma planta de gosto muito amargo, tá? Então, quando você lembrar disso, o absinto significa amargo. Essa planta chamada absinto, ela se encontra na Palestina. E o Antigo Testamento refere-se a ela para descrever a justa e divina punição de Deus. Deus vai trazer águas amargas. Meus irmãos, não existe uma pergunta que eles fazem? Se Deus é bom, por que deixou as crianças morrerem? Por que deixou isso acontecer? Deus vingará todos eles. Deus não fica vingando, morreu um hoje, ele vinga amanhã, morreu um hoje. Não, ele vai vingar todos eles no último dia. Vai tocar as trombetas e depois derramar as taças. Então você está entendendo aqui que ele está se vingando de tudo isso, tá? Como resultado desta grande estrela que caiu do céu, as águas da terra tornarão-se tão poluídas que muitos homens morrerão das águas, porque se tornaram amargas. Apocalipse 8:11. A estrela é muito provavelmente um asteroide, tá? É o que mais se aproxima do nosso entendimento humano. O seu impacto sobre a Terra provocará terrível destruição e uma contaminação letal. Então, a primeira trombeta vai cair saraiva e fogo sobre a terra. A segunda trombeta vai cair sobre os mares, né? Um grande fogo, uma grande monte sobre o mar. E a terceira trombeta vai cair nas águas dos rios e as nascentes. Vamos ver a quarta trombeta? A quarta trombeta, quando o anjo toca essa quarta trombeta, ao soar da quarta trombeta, a luz da lua, do sol e das estrelas é ferido. Porque você sabe que nós somos regidos por essas luzes. E de repente, uma terça parte dela, olha só, vai ser diminuído. Alguns comentaristas sugerem que essas luzes parecem feridas por causa das poluições atmosféricas ao redor da Terra. Com tanta destruição sobre a Terra, alguns pensadores dizem que por causa da poluição que vai subir, vai feri-los. O texto faz muito sentido, lógico, né? O texto, no entanto, diz que estes objetos celestiais foram feridos de modo que seus raios de luz enfraqueceram. Este evento seria enormemente assustador para os habitantes da Terra. Bom, com a poluição e a destruição, a grande fumaça e a contaminação que vai subir, vai formar como se fosse um escudo de fumaça, aonde as luzes da lua, das estrelas e do sol não vão conseguir penetrar. Então vamos sofrer. Nós não, né? Eles vão sofrer. Olha só, eles vão sofrer, porque vai sumir as luzes. O versículo 13 registra um clamor doloroso de um anjo celestial. E é o primeiro de 3 ais. Existem 3 ais, esse é o primeiro. Pelos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Porque já foi tocado 4 trombetas, 4 anjos tocou 4 trombetas, faltam 3. Então será 3 ais. Isto pode indicar que os habitantes da terra sabiam de antemão que mais juízos se aproximavam. Tristemente, o livro do Apocalipse parece indicar que a maioria das pessoas na terra não se motiva ao arrependimento, mesmo quando os juízos são tão terríveis. Olha só, meus irmãos. Vocês viram aí quanta coisa horrível vai acontecer sobre a terra? Você que não está preparado, se prepare, porque nós não vamos ficar nessa terra. Estamos falando das trombetas, estamos vendo tocar as trombetas, então cabe a você se preparar para não ficar aqui. Você tem que estar nas bodas do Cordeiro, preparado para entrar para o gozo eterno, e não ficar assistindo e sofrendo com esses males que cairá sobre a terra.
Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.